Olá, estudantes! Nesse momento inicial, trataremos sobre a historicidade do direito, de modo que consigamos assimilar suas múltiplas dimensões. Vamos lá? Nas sociedades primitivas, o parentesco era o elemento que definia o detentor do direito. As comunidades eram organizadas em famílias, grupos de famílias, clãs e grupos de clãs. Somente as percepções dessas organizações eram válidas como tidas dignas de serem seguidas, entendendo assim que o domínio era restrito e rígido. Com o passar do tempo, as sociedades foram se modificando. A complexidade das interações humanas fez com que o parentesco cedesse lugar aos mercados juntamente com novos elementos importantes de poder e domínio. Desse modo, encontraremos em sociedades pré-modernas, como China, Índia, Grécia e Roma, uma estrutura social que tornou o direito instrumento de dominação direto. Isso significa dizer que o dono da terra e os negociadores em mercados eram os detentores do domínio e a eles cabia exercer o direito. O comerciante não precisava ter relações de parentesco com organizações familiares ou de clãs para poder negociar no mercado. Assim, as comunidades começaram a se organizar como polis ou sociedade política, originando uma forma hierárquica de domínio baseada em prestígio, o que determina quem é quem na sociedade, relações de status e linguagem própria. Temos então o surgimento da ideia de justnaturalismo, a compreensão de que existem direitos que já nascem com o ser humano, sem precisar necessariamente de regulamentação. O direito, então, passa a regular os comportamentos sociais, tornando assim esses comportamentos também jurídicos. Daremos destaque aqui em nossos estudos ao direito romano, uma vez que os desenvolvimentos que aconteceram no direito nesse período exercem forte influência até os dias de hoje. O sistema romano-germânico, também conhecido como civil law, é um sistema jurídico baseado na codificação do direito conforme conhecemos hoje no Brasil. Fica nítida a influência da cultura jurídica romana em nosso ordenamento desde sua concepção, quando analisamos a Constituição Brasileira de 1824. Nossa Constituição da época do Império determinava a elaboração de um Código Civil, e em 1917 entrou em vigor o primeiro Código Civil brasileiro, o qual, segundo a tradição jurídica brasileira, baseou-se integralmente no direito romano. Devemos, pessoal, ter em mente que o direito está em movimento com os costumes de uma sociedade e, por isso, não é linear, já que está em constante modificação. É por esse motivo que se afirma que o direito faz parte da sociologia, da filosofia, da antropologia, da política, entre outros. E para que possamos compreender o direito, devemos começar pelo estudo aos direitos humanos. Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma ou qualquer outra condição. Incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, ao trabalho, à educação, entre outros. O direito, na atualidade, assume a função de regulamentar as relações sociais e mercantis através de um conjunto de regras que nasceram dos costumes e das organizações de determinada sociedade. Muitos juristas tentam conceituar o direito por meio das teorias justnaturalista e positivista. A teoria justnaturalista traz a ideia de que os direitos são inerentes aos seres humanos e não criações de legisladores, tribunais ou juristas. Assim, direitos não poderiam deixar de existir. Já a teoria positivista traz a ideia de que os direitos são decorrentes de ordens normativas, ou seja, são somente aqueles expressos na legislação de determinada sociedade, ou seja, normas emanadas do Estado. Já finalizando este vídeo, cumpre-me trazer a vocês outra discussão acerca da característica do direito. Seria o direito dogmático ou zetético. Se entendemos que o direito é dogmático, estaremos dizendo que as situações devem ser de determinada maneira, sem muitas chances para discussões, sendo diretivo ligado a conceitos fixos. Contudo, se o entendimento for de um direito zetético, estaremos dizendo que determinada situação será questionada, havendo especulação, e assim, indo na direção de entender o que é aquela situação, aquele ser ou aquela coisa. Assim, podemos dizer que o enfoque zetético é mais aberto e o enfoque dogmático é mais fechado, obrigando que os problemas sejam resolvidos de acordo com o que já se tem estabelecido. No Brasil, há um forte posicionamento no sentido de que o direito é dogmático, na medida que a ciência dogmática revela um pensamento conceitual vinculado ao direito posto, também se instrumentaliza a serviço da sociedade.
Ainda ficou com dúvidas sobre esse tópico? Mande seu questionamento para o mediador. Estamos à disposição para atendê-lo. Bons estudos e até o próximo vídeo.